Eu me sinto na prazerosa obrigação de iniciar a fala com uma especial saudação ao nosso professor titular, Fernando Galvão, pela generosa iniciativa de organizar um evento do nosso departamento e, na pessoa do professor Fernando e do nosso chefe de departamento, professor Leonardo Marinho, que acabou de oferecer essa exposição que nos leva a todos à reflexão. Eu gostaria de saudar todos os meus colegas de departamento, um departamento que eu tenho uma grande honra de pertencer. Acabo de ver que entrou o nosso diretor, professor Hermes Guerreiro, a quem dirijo também um fraternal abraço. Outro gestor que tem mostrado à frente da nossa faculdade, seguindo a tradição do professor Ari Osvaldo, uma gestão que consegue convergir o dinamismo com a serenidade. Isso é um desafio, porque quando a gente não enxerga a presença do gestor, quando a gente não reclama, é porque é uma gestão maravilhosa. Então eu vejo que a faculdade tem conseguido, o nosso departamento tem conseguido superar as dificuldades desse período tão sui generis, período tão angustiante. Também não posso deixar de agradecer ao caríssimo Lélio Braga pelo apoio fundamental nos bastidores. Tem pessoas que acham que é só ligar o computador, né, Lélio? E não entendem a complexidade de um evento por meio tecnológico. Então você foi aí um parceiro a quem devemos dirigir todos os agradecimentos. Muito obrigado. E professor Fernando, professor Leonardo, professor Hermes, professor Lélio, talvez, movido pelo entusiasmo, quando o Fernando me comunicou do projeto, eu me propus a tratar de um tema que foge da minha área. E é um tema que, mesmo para os penalistas, ele é dos mais complexos, que eu estou falando de autoria e participação. O tema por si já é um tema que traz uma complexidade. Essa complexidade se agrava quando falamos na órbita do ambiente empresarial. Então foi só depois que eu fui preparar a minha fala é que eu tomei consciência do arrojo que eu tive na hora de indicar meu tema. Mas eu confesso que eu me sinto estimulado por um outro fator, que é o fato de sistematicamente eu me deparar na advocacia com o desafio de enfrentar imputações a ações neutras, socialização do risco penal, redução dos espaços de risco permitidos e um frequente atropelo do princípio da responsabilidade individual. Então, com uma lamentável, mas uma cada vez mais frequente situação profissional de me deparar com esse contexto novo, é que eu vi aí uma oportunidade, apesar de estar invadindo uma área que há muito não é meu objeto principal de estudo acadêmico, eu vi que eu poderia eventualmente ter uma contribuição. Eu não poderia assumir um honroso lugar neste evento para simplesmente defender de uma forma cínica que o direito penal deva ignorar a criminalidade relacionada com sociedades empresariais, com o ambiente corporativo, pelo fato de não haver aí uma adequação ou por não se amoldarem aos estándares tradicionais de aferição de responsabilidade penal. Eu jamais faria isso.
Depois, né, professor Lélio, de o senhor ter nos indicado excelente obra e ter nos chamado a atenção para esse ambiente populista, não viria aqui fazer eu um discurso populista. Nós temos que enfrentar essa realidade de um novo ambiente de incidência da área criminal. Mas, por outro lado, não podemos abrir mão de fazê-lo juridicamente. Nós não podemos desconsiderar que as sociedades empresariais, é natural, é inerente, que haja uma alta especialização corporativa, que contem com profissionais exercendo diferentes funções em uma sofisticada estrutura de divisão de trabalho, que acaba sendo operacionalizada em longas cadeias causais. O nosso queridíssimo amigo, o João Daniel Hassi, tem uma obra que é uma referência importantíssima sobre o tema, especialmente em relação às ações neutras, que é o livro Imputação nas Ações Neutras e o Dever de Solidariedade no Direito Penal. E ele chama atenção para a formação de redes técnicas e redes de saber que formatam sistemas peritos, que são extremamente difíceis de serem monitorados e controlados. É evidente que essas estruturas empresariais especializadas geram uma opacidade para os órgãos de controle e persecução penal. É claro que com as estruturas tradicionalmente forjadas para apurar a criminalidade tradicional, a dificuldade é extrema para que ela consiga enfrentar esse contexto, que é um contexto recente, que exige uma adaptação geral. E a esse contexto de grande dificuldade prática na apuração de delitos ocorridos nos ambientes empresariais, somemos ainda um notório, infelizmente, um notório, e por falar em populismo, né, professor Lélio, um notório anseio de órgãos de persecução penal pela responsabilização dos ocupantes dos postos hierárquicos mais elevados dentro da estrutura empresarial. Vocês podem dizer, Felipe, mas isso não é populismo, depende de como é conduzido. Depende da maneira como será utilizado. E, no caso, não estamos falando de uma realidade brasileira, estamos falando de uma aspiração internacionalmente constatada. E que tem um suporte num raciocínio lógico. É claro, as práticas criminosas que ocorrem dentro de um ambiente empresarial tendem a atender aos interesses dos altos executivos. Logo, no mínimo, seriam fruto de uma má gestão da atividade empresarial. Então, a partir de um raciocínio lógico, empreendem essa busca por uma responsabilização dos estratos superiores. Se formos olhar até pela fala corrente na sociedade, que não é de hoje, de uma forma jocosa, nós já ouvimos diversas vezes uma expressão cunhada no imaginário popular de que no final sobra sempre para o mordomo. Mas no afã de tornarmos o nosso Estado mais efetivo, nós não podemos correr o risco de deixá-lo mais inseguro. Então vejam, uma apuração de responsabilidade penal em um cenário de divisão de tarefas que são organizadas hierarquicamente, deveria focar
na identificação dos responsáveis em uma abordagem que é emprestada da administração de empresas. Então, o título que eu propus não é um título cuja expressão tenha sido cunhada pelo direito. É uma expressão que já tem uma história, uma tradição no ambiente da administração de empresas e que nós emprestamos para poder desenvolver esse raciocínio da busca da responsabilização de condutas ilícitas que, no ambiente empresarial, passa por vários níveis dentro de uma cadeia causal, vários níveis de responsabilidade. E dentro da administração, então, essa busca de construirmos uma responsabilidade desde o extrato mais próximo do fato até o nível mais elevado da cadeia de comando é chamada de bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Parte-se, então, daquela pessoa encarregada da vigilância direta da fonte de perigo. Mais próxima à causa direta do resultado. E vai se ascendendo dentro dos estratos de hierarquia corporativa, seguindo não apenas a cadeia causal, mas observando o nullum crimen sine conducta, um princípio que é fato, corre-se o risco de se tornar um objeto de estudo da história do direito penal, mas que eu confesso que eu não cansarei de defendê-lo. Ainda que pense em novos ambientes, quando eu, no início do semestre, profiro algumas aulas mais críticas em relação ao sistema penal brasileiro, inclusive no tocante a essa criminalização de fatos, sem que nós identifiquemos uma conduta na acepção clássica do princípio, não raro alguns alunos tendem a suspeitar que a minha inclinação ideológica seria uma forma de defender meus clientes. Eu digo para eles, os meus clientes já me têm, eles não dependem dessa aula para eles terem o argumento de defesa. E bem ou mal, o direito penal menos controlado como hoje temos, se fosse eu pensar apenas no meu bolso, ele acaba me dando mais trabalho. Mas não vejo que nós devamos ter ideologias para ganhar dinheiro. E ideologicamente eu sempre vou resistir a um direito penal que acabe se administrativizando, como aconteceu, e nós sabemos, na Alemanha nazista. Muito bem. Nós vamos, de qualquer forma, nós vamos observar uma mudança paradigmática na forma de imputação utilizada pelos tribunais nacionais a partir de uma tendência de se atribuir como responsabilidade quase que objetiva a prática de delitos aos executivos que ocupem a cúpula gerencial de uma empresa. E muitas vezes o fundamento para a atribuição dessa responsabilidade estará ancorado na posição ou competência, seja como presidente, como sócio, como diretor. E com base nisso, haveria uma tentativa de motivar uma responsabilidade penal. Podemos até dizer que nós estejamos aí adotando um modelo vicarial às avessas.
e sem, obviamente, ter a mínima pretensão de invadir um espaço de pleno domínio do nosso professor titular, Fernando Galvão, até pela minha falta de capacidade de enfrentar o tema, não quero aqui trabalhar a polêmica da responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas apenas desenvolver um raciocínio. Porque no Brasil, o modelo vicarial de responsabilidade, a partir da construção de um argumento em que, para impor a responsabilidade penal para as pessoas jurídicas, admitida só em crimes ambientais, partiria ou buscaria emprestado uma responsabilidade da conduta dos agentes que atuassem em nome da empresa, o que nós estamos observando, de certa forma, quando chamo de responsabilidade vicarial às avessas, nós percebemos que diversas condenações têm partido da figura jurídica autônoma da sociedade empresarial como o primeiro passo para a imputação e, num segundo momento, simplesmente a atribuição dessa responsabilidade a dirigentes e ou controladores. Outro dia, eu me deparei com uma denúncia cuja narrativa atribuía todos os fatos narrados à pessoa jurídica. E, ao final, ao capitular a conduta, houve a substituição do nome, porque utilizaram o nome fantasia da pessoa jurídica durante toda a narrativa. E, ao final, substituíram a pessoa jurídica pelo nome do meu cliente, que é a pessoa física que era o presidente dessa pessoa jurídica. Eu vou confessar para vocês que eu achei tão inacreditável a metodologia, a técnica utilizada na construção da peça, que na resposta à acusação eu fiz questão de destacar a utilização da figura de linguagem da prosopopeia. Claro, prosopopeia é uma figura de linguagem que enriquece muito um texto literário, mas trazer para uma peça jurídica é querer esfacelar a segurança jurídica. Utilizar prosopopeia, atribuir, personificar com sentimentos e condutas humanas uma pessoa jurídica, atribuir capacidades, qualidades inerentes ao ser humano, isso é de uma insegurança tremenda. E depois, simplesmente, troca-se a empresa por aquele que figura como o administrador ou o representante legal ou sócio. Não posso concordar que a culpabilidade de uma pessoa jurídica se torne a medida de culpabilidade do agente, da pessoa natural, numa transferência de responsabilidade pelo simples resultado com todo o respeito àqueles que cada vez mais defendem o enfrentamento dessa nova criminalidade, devemos enfrentá-la, mas jamais com atalhos que ponham em risco a própria estrutura jurídica. E uma questão que nós temos que ter em mente, nós todos profissionais do direito temos uma postura que achamos que as respostas têm que vir exclusivamente pelas nossas ferramentas. Quando eu faço um discurso de desconstrução, não raro, o meu interlocutor pergunta: Felipe, o que então devemos fazer? Eu falo: eu não posso dar essa resposta. Isso é uma resposta multidisciplinar. Toda a sociedade,
todas as áreas do saber têm de estar envolvidas. Temos que tornar, para não precisarmos depender exclusivamente de ferramentas penais. Felipe, tudo bem, concordo, mas o penal não pode ignorar que ele também terá o seu papel. Os órgãos de persecução e controle penais não podem ignorar a sua atribuição, ainda que guiada pela última ratio. Concordo. Mas, ao fazê-lo, temos que encarar, então, o desafio de jamais permitir que antídoto seja mais prejudicial que veneno. Jamais podemos pôr em risco, e usando uma expressão que foi muito ventilada pela fala do professor Leonardo Marinho, não podemos permitir que uma condição sine qua non de democracia seja posta em risco, que é a segurança jurídica, porque nenhum ditador proibiu participação. Ele só deixava o direito penal descontrolado para que pudesse ir atrás das pessoas que fossem inconvenientes. Não há democracia se não houver segurança jurídica. Então, que limitemos a nossa atuação ao que for necessário e, mais do que isso, ao atuarmos, que consigamos satisfazer o desafio de não pôr em risco o mínimo de conquistas que foram historicamente legadas para o nosso momento histórico. Mas, bem, vamos avançar um pouco, não vou deixar me contaminar por esse discurso passional que em alguns momentos eu acabo escorregando. Vamos voltar a um discurso mais técnico para enfrentar esse problema. Se nós fizermos uma pesquisa no site do STF, nós vamos ver inúmeros precedentes que asseguram que a mera condição de sócio, de gestor ou de administrador que o indivíduo tem em relação à pessoa jurídica, à empresa, não são suficientes, não bastam para fundamentar a responsabilidade penal, por ser vedada a responsabilidade objetiva. São inúmeros os precedentes. O que acontece é que, mais recentemente, em paralelo a esses precedentes, nós vamos verificar que o nosso Supremo Tribunal Federal tem admitido a responsabilidade penal independente de intervenção delitiva. Como assim? Temos verificado motivações justificativas de autoria, de comprovação de autoria, em razão do poder de mando entre aspas, do poder de mando do indivíduo, ou por lhe serem atribuídos atos de gestão. E não raro nós vamos ver os precedentes que motivam essa responsabilidade, motivam o preenchimento da autoria como requisito de condenação. Nós vamos ver essas expressões atreladas à teoria do domínio do fato, mas utilizada de uma maneira muito questionável, que acaba sendo, na verdade, uma válvula de escape para poder driblar eventuais dificuldades probatórias relativas à criminalidade no ambiente complexo que é o ambiente empresarial. Lélio, você que é aí o nosso apoio fundamental, só gostaria de lhe pedir que eu optei, tenho a felicidade de poder trabalhar aqui na sombra, tem um Pau-Brasil e IP, eu fico alternando aqui embaixo de um dos dois aqui. Mas,
generosamente, essas árvores deixam algumas brechas para o sol chegar na grama. Então, se eventualmente o sol estiver atrapalhando a imagem, você pode me chamar a atenção, que eu mudo a posição. Preocupa não. Eu tô vendo que daqui a pouco vai um tucano parar do seu lado aí, um tucano. Tem risco, tem risco. Uma arara azul, tá? Fica tranquilo. Outra questão, você me ajuda com o tempo, Lélio? Você quer que quantos minutos que eu te passo? Te aviso. Quando tiver meia hora? Meia hora. Você tem meia hora para a gente fazer o encerramento total. E quanto que eu já falei? Quanto tempo? Você já falou meia hora. Ah, você está brincando? É. Eu vi uma hora, eu fiquei em dúvida, desculpa, viu? Eu vou então fazer uma brevíssima colocação para encerrar aqui, porque eu queria falar um pouco da Operação Lava Jato. Sim, e de um guarda-chuva. Eu sugiro. Sim, o que você acha se o professor Fernando concordar, e o professor Leonardo? Você fala mais 15 minutos e 15 minutos para a mesa conversar com você? Eu te aviso. Tá legal. Obrigado. Tá bom? 15 minutos. Mas eu queria falar de um caso que me marcou muito quando eu tive ciência dele na Operação Lava Jato. Fica à vontade. E que representou um incremento bem severo nessa ampliação de riscos para a atividade empresarial, que foi uma condenação sem nem a indicação, muito menos a comprovação de responsabilidade do condenado. Eu não vou falar o nome da empresa, mas uma grande empreiteira teria pago propina, ficou provado, pagou propina para um diretor da Petrobras. E o então juiz Sérgio Moro, ele acolheu a pretensão do Ministério Público e, além do executivo diretamente responsável por esses pagamentos, por essa corrupção, por esses pagamentos indevidos, ele estendeu também a responsabilidade para o presidente do Conselho de Administração da empresa. E o presidente do Conselho de Administração foi condenado a 9 anos e 6 meses pelos crimes de organização criminosa e corrupção ativa. E, ao motivar na sentença a autoria, o então juiz Sérgio Moro, ele justificou que teria ocorrido uma omissão imprópria em razão de falha de organização da empresa. Ele alegou que não teria tido uma investigação interna e nem tomada de providências, mesmo após o surgimento de notícias em jornais do envolvimento da empresa nos delitos. Eu queria, para ilustrar, eu fiz um corte de um pequeno trecho dessa sentença. Então, veja só. Outra prova de corroboração consiste na ausência de qualquer providência efetiva por parte de, aí vem um nome, presidente do Conselho de Administração da empresa tal, a partir de 2011, para apurar após o BSF. Professor Felipe, tá dando uma travadinha aí na sua internet. Se puder retornar a última fala. Volto. Porque tá entrando, eu tenho que desabilitar outras coisas. Está entrando, pelo fato de ser aniversário, está um pouco tumultuado, para além do normal a situação aqui. Por isso que às vezes está cortando. Né? Vai tranquilo. Então, o que acontece? Então, a ausência de providência para apurar os fatos após a prisão do Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa em março de 2014. E o surgimento das primeiras notícias de envolvimento da empresa. Embora no seu depoimento o presidente do conselho afirme que foram tomadas providências para apurar os fatos, com a convocação do presidente e a realização de auditoria, não há qualquer prova documental nos autos de que tenha sido realizada qualquer apuração interna efetiva. Até porque
Se tivesse sido realizada, inevitavelmente teria sido detectado o pagamento de propinas. Então, vejam, houve a prova de providências que, diante da ausência de uma apuração que tenha concluído pelo pagamento de propina, gerou a punição do presidente do Conselho de Administração. Eu gostaria de fazer até uma menção. É um colega nosso que eu e o professor Leonardo, inclusive, temos tido alguma convivência pela nossa atuação na advocacia, nosso amigo Luciano Feldens, que ele destaca que as empresas passaram a ser compelidas a utilizar os seus próprios recursos para implementar práticas de prevenção e apuração de delitos. Mas isso aconteceu sem que fossem definidos estándares mínimos de conformidade ao que os órgãos estatais concebem como suficiente. Então, é um ambiente de absoluta insegurança. A ideia de compliance, de conformidade, de integridade, estão relacionadas com autorregulação e, obviamente, e consequentemente, com uma redução de intervenção estatal. Mas no Brasil, o que tem se visto, o que nós temos testemunhado, é a imposição para empresas executarem atividades investigativas para subsidiar os órgãos de controle e persecução. E nesse contexto em que essas omissões estão sendo objeto de responsabilização, é que se insere um ambiente de responsabilidade top-down e não bottom-up, em que você começa pela própria pessoa jurídica e transfere para aqueles que formalmente figuram como seus controladores, acionistas, diretores. Ou talvez não é nem top-down, talvez seja just top. E aí não utilizo uma expressão da administração de empresas, porque na administração de empresas os dois modelos são igualmente legítimos como formato de gestão. Trouxemos para o direito penal para ilustrar este fenômeno no âmbito da responsabilidade penal dentro dos ambientes empresariais. Mas talvez possamos trabalhar com uma expressão nova, que talvez seja o just stop, porque nós estamos vendo diversas denúncias dirigidas exclusivamente àqueles que hierarquicamente estão no topo da estrutura corporativa e estão ignorando estratos inferiores em que houve condutas. E, Lélio, eu vou saltar ali algumas colocações para tentar ser mais breve, mas nós vivemos hoje uma tentativa de construção de teorias para acomodar essa busca de uma responsabilidade top-down ou top, apenas top. Nós vamos ver, primeiro, uma grande relevância a normas extrapenais, como se elas fossem constitutivas de um dever especial na esfera penal, em flagrante violação à legalidade. Veja, não há dúvida que elas vão modular uma eventual reprovabilidade penal, mas daí a elencá-las automaticamente a um dever especial como se positivado fosse, aí nós temos uma situação que fere a legalidade.
Além disso, a imputação dos tipos a título de omissão imprópria a dirigentes, gestores, atribuindo-lhes uma condição de agente garantidor fundada exclusivamente na posição naquela posição estabelecida formalmente, sem se enfrentar no cotidiano da empresa, se aquela atribuição formal condiz com o ambiente de gestão, é uma outra situação que nós devemos voltar nossos olhos, ter nossa atenção. No plano até subjetivo, uma busca desse dolo sem vontade ou normatização do dolo. E a cegueira deliberada, que alimentou tantas denúncias e tantas sentenças na Operação Lava Jato, importada dos Estados Unidos sem uma adequada modulação à nossa realidade, nessa tentativa de se satisfazer o requisito volitivo dos crimes que exigem o conhecimento, mesmo quando ele não está provado. Então, nós vamos verificar que essa visão da responsabilidade no âmbito empresarial, na busca de se alcançar os estratos superiores, a partir de um olhar top-down, tem gerado diversos desdobramentos, tem se construído diversas teorias que merecem a nossa atenção por vulnerar o que temos de básico como segurança jurídica no direito penal. Para concluir, essa determinação, essa definição da posição de garantidor de um gestor, de um diretor, ela precisa decorrer de dois pressupostos centrais. Primeiro, ela tem de ser fundada juridicamente numa relação de controle dele dentro da empresa e tem que se verificar se houve uma assunção fática dessa posição de controle. Então, tem que entrar para dentro. A apuração precisa se dedicar a investigar se, de fato, essa posição formal ela condiz com o ambiente. Para nós não corrermos o risco de que, com esses dribles hermenêuticos, na tentativa de burlar uma responsabilidade da pessoa jurídica inexistente fora dos crimes ambientais, comecemos a ter punições automáticas de dirigentes, quando, na verdade, o que se está se punindo são pessoas jurídicas. Com isso, professor Lélio, peço desculpas por ter passado aí do meu tempo. Agradeço. Você tem mais 5 minutos ainda. Não, é porque você estendeu. Não, mas eu prefiro terminar para o debate. Tudo bem. Mas não eram 30? Você pode usar 5 minutos e depois mais 15 daria meio-dia para o debate. Você pode concluir. Prefiro, não, mas já concluí, prefiro abrir para os debates. Eu dei uma enxugadinha. Tudo bem. O coordenador, Fernando Galvão, a palavra do senhor. Como é que o senhor quer conduzir? Podia primeiro a falar. Pois é, nós podemos ver se aqui entre os comentários tem alguma pergunta, enquanto talvez a gente identifique. Eu queria dar certo testemunho, embora a minha área de atuação na operação do direito não seja a do direito penal empresarial, eu acompanho e também tenho confirmações de tudo isso que o professor Felipe acaba de dizer. Há uma, digamos assim, há um certo conforto de alguns operadores do direito, especialmente do judiciário, em interpretar convenientemente as referências normativas ou nem sequer preocupar com elas
para obter resultados práticos. O resultado prático da condenação, que ao atingir um diretor de empresa, ao criar esse fato, né, do processo contra o presidente da empresa, parece que cai nas graças ou atende essa perspectiva populista que o professor Lélio acabou de fazer. Eu percebo que isso é um problema assim, imenso, imenso. O Poder Judiciário e, lamentavelmente, o Ministério Público também não tem, em muitos casos importantes de repercussão e que serão referenciais. Essa é a minha preocupação. Não é simplesmente a audiência, mas é que eles serão referenciais para novos casos. Então, o Supremo decidiu assim, puxa vida, e agora? Olha o problema criado. Olha o problema criado. Não é? E eu reputo a palestra, a intervenção do professor Felipe, de extrema felicidade, atualidade e pertinência. O professor Felipe é um pesquisador crítico da mais alta qualidade. Eu acho que eu só fiz essa introdução aqui para lhe render um pouquinho mais de homenagem. Não que no seu aniversário o senhor já não receba algumas e muitas homenagens, mas eu acho que é muito merecido, sim. E agradeço, professor, a participação. Acho que o professor Leonardo, que é cara aí da área também, tem como puxar essa conversa também. Professores, nós tivemos uma manifestação, se antes o professor Leonardo nós pudéssemos prestigiar a nossa assistência, o Matias Santos fez uma observação. Olha aí, no final das contas, os dirigentes são punidos não pelo crime em si, senão pela omissão de determinados deveres de gestão. Na verdade, e não temos esse crime, né? E não temos esse crime, né? O defeito de organização não é crime, não existe. Aí se faz o drible hermenêutico, né? O que acontece é que é óbvio que existem crimes praticados diretamente por dirigentes e que não são objeto dessa intervenção que eu fiz. Neste caso, nós não teríamos a polêmica. O grande problema que nós identificamos é uma tentativa de superar entraves naturais diante da complexidade do ambiente empresarial, que muitas vezes deixam protegidos aqueles que são diretamente responsáveis pela decisão de assumir uma postura que gera um risco penal. Então, a postura de superar entraves para alcançar esses níveis superiores. E, com isso, eles acabam fragilizando estruturas jurídicas. E aí você tem toda a razão que utilizam a omissão imprópria, a falha de gestão, como o fundamento para alcançá-los. Ok, Matias? Temos uma outra manifestação da plateia. A Luísa está pedindo para falar um pouquinho mais sobre a cegueira deliberada e sua aplicabilidade no nosso ordenamento. E tem ainda o Alexandre aqui, sobre a ótica da responsabilidade penal objetiva. Qual seria... gente, eu queria pedir para vocês não endurecerem muito nas perguntas, que é meu aniversário, hein? Deixa eu ver aqui. Não pode virar sabatina, não, hein? Então vamos ver. Sob a ótica da responsabilidade penal objetiva, qual seria a distinção entre culpa... Puxa, já falei que a minha área não é, meu domínio não é penal, hein? Cuidado para não me deixar mal, hein? Qual seria a distinção entre culpa consciente e dolo eventual nos crimes praticados por sócios e administradores? Eu vou começar. Alexandre, obrigado pelo elogio, mas, Alexandre, na verdade, você está sendo até muito refinado
quando fala em distinção de culpa consciente e dolo eventual. O que nós temos visto é uma normatização do dolo. É quase uma presunção de dolo. O que nós estamos vendo é a responsabilidade objetiva. Então, neste caso, eu nem consigo enxergar como um problema essa distinção. Eles não enfrentam, em função do resultado, quando a empresa não prova a existência de estrutura jurídica apta a evitar, apta a combater, apta a apurar, não mostra que houve efetividade, automaticamente já se inverte a presunção de inocência e já se atribui aí, já se verifica o risco penal. Luísa, em relação à aplicabilidade da cegueira deliberada, eu tentei colocar que nós vamos ter hoje, eu enxergo um guarda-chuva de opções para se trabalhar com essa responsabilidade top-down. Então, a cegueira deliberada, da maneira como tem sido utilizada no Brasil, em que usam ela para presumir o conhecimento que é inerente em alguns crimes, que é inerente para impor a responsabilidade pela prática de alguns crimes, a cegueira deliberada, ela acaba sendo aí o instrumento para a superação desse conhecimento que seria necessário por parte do dirigente para que houvesse a responsabilização dele. Então, eu não vejo que nós consigamos sustentar essa aplicabilidade como válida, porque é o esvaziamento do elemento subjetivo, é o esvaziamento do dolo. Algo que tem um efeito semelhante a essa normatização também do dolo, cada vez mais frequente. É aniversário do nosso presidente do IAMG, professor Felipe. Receba os cumprimentos da nossa mesa aqui o senhor também é outro que não está no mesmo peso, não envelhece também nesses 15, 20 anos também. Ô Lélio, puxa vida, você ainda falar que eu estou com o mesmo peso, mesma aparência, puxa vida, hoje está sendo um dia especial, realmente. Que generosidade, viu, gente? Tá gravando, espero que esteja gravando. Eu preciso mostrar isso aqui até para meus meninos, que eles já estão achando, o pai está ficando barrigudo, careca, triste a situação. Ele fez um comentário, como se fosse a importação da teoria do risco, como se fosse a teoria do risco empresarial importada para o direito penal. Perfeito. É uma forte redução dos espaços de risco permitido. E vamos ser muito práticos. Se vocês acharem que nós podemos olhar para a aplicação do direito com uma dissonância em relação à realidade, que o Estado não deva levar em consideração a importância do direito penal, não esfacelar uma economia, nós estaremos, no mínimo, sendo irresponsáveis. E o que nós estamos vendo é que os investimentos estão saindo do país. Há alguns anos, houve um mandado de prisão por vice-presidente da Google na América Latina por uma desobediência de uma decisão judicial que nem lhe caberia de forma direta. Então, a redução dos espaços de risco permitido e a ampliação de riscos, é óbvio que tem um impacto, que você acaba não tendo investidores sérios que olhem no país um local em que devamos investir. Aí vocês vão dizer, Felipe, então nós temos que ser condescendentes com o crime? Sigamos exemplos de outros países. Eu gosto sempre de seguir o exemplo, ou de citar o exemplo da União Europeia, que proibiu a nota de 500 euros porque facilita a lavagem. Então você começa a tornar mais difícil o cotidiano do bandido, ao invés de depois só buscar pela reação ou ficar trabalhando só com prevenção geral, com ameaça de mal futuro, que é uma coisa até um pouco estoica, medieval, ao invés de nós nos imbuirmos em todas as áreas do saber e buscar mecanismos para tornar hostil a vida do bandido. Então, se a nota de 500 euros permite que você carregue com pouco volume um numerário elevado, então nós eliminamos, até porque ela não afeta de maneira muito efetiva o cotidiano das relações comerciais,
nota de 500 euros, eu descobri que existia com a notícia de que ela foi proibida. Então, não é algo que nos afeta. Então, sem comprometer o cotidiano de relações comerciais e empresariais, impuseram um obstáculo para a lavagem, tornaram mais difícil. Então, vejo, esse é um caminho importante, porque como o professor Zaffaroni sempre, com muita felicidade e crítica, diz, nosso problema de crime organizado é muito mais de economia desorganizada. Então, à medida em que nós organizamos a economia, é natural que nós diminuamos os espaços de ilicitude. Você vai me dizer que o agiota não gostaria de ser banqueiro? É claro que ele... Você vai me dizer que o contrabandista não quer ser importador? Ah, não, ele quer viajar de ônibus, Paraguai, ele quer vir de moto carregando cigarro na ponte da amizade. Pô, gente, isso é uma inocência tremenda. Ele fez um comentário muito interessante aqui. Falou, empreender é risco, porque falam isso, né? Ué, você quer empreender, tem risco. Mas, poxa, mas o risco tem que ser previsível, né? Se o risco é irracional, não pode ser medido e tem consequências desproporcionais, promove-se ambiente recessivo. Prejuízo para toda a sociedade. Sem sombra de dúvidas, você falou muito melhor do que eu tentei falar, Gustavo, quando eu disse que nós acabamos tendo um ambiente hostil para o empreendedor e os bons empreendedores acabam optando por outros mercados. Então, nós temos cada vez menos multinacionais, cada vez menos empresas interessadas no Brasil e empresas fechando sua linha de produção, mudando de país. Agora, vai dizer, muito bem, fala assim, nós podemos fazer um discurso messiânico de que temos que dar um passo para trás para dar dois para frente. E eu sempre quis perguntar para o autor desse discurso quantos passos para trás ele deu. Porque é difícil a gente ficar mandando os outros andarem para trás e depois a gente vê numa auditoria que as diárias julgaram ele para frente, né? E quem foi o autor dessa fala foi o Dallagnol. É muito fácil falar isso e depois a economia em recessão, desempregos, e nós simplesmente falamos que não é problema nosso, né?